Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido, disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Repete comigo: é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo qual nós passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos e que vimos nelas são homens de grande estatura. Capítulo 14, 22. Nenhum dos homens que tenham visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que desprezaram verá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele há outro espírito, repete comigo: outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e sua descendência o possuirá. Por último, 37 e o 38. Esses mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Esse texto ele fala sobre a terra prometida. Aqui eu decorri o texto para a gente não perder muito tempo, mas existem algumas coisas importantes nesse texto que eu queria ressaltar com todos vocês. O primeiro é sobre quando Deus tem uma promessa, quando Deus faz uma promessa. Aqui nesse texto, quando ele fala sobre a terra prometida, ele fala sobre uma área geográfica, ele fala sobre um território. Ele fala também sobre algo que eu prometi para os seus pais. Então ele fala sobre uma herança. Para você entender o contexto de terra prometida, ele é uma área geográfica, ele é uma herança de Deus para nós, ele é algo que Deus prometeu. É algo que Deus deseja entregar e diz que vai te entregar. Então, a terra prometida para hoje, nos dias de hoje, ela também é um governo de Deus sobre a nossa vida. Ela também é um reino, é o reinado de Deus sobre nós nos dias de hoje. Estar em Canaã, estar num lugar prometido, é estar debaixo de um reinado de Deus, debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma blindagem de Deus, debaixo de uma herança de Deus, que também pode ser um lugar geográfico. A terra prometida, ela vem de uma promessa. Então, é Deus dizendo: eu vou te dar, eu vou te entregar. É algo que nós herdamos quando nós cremos. É algo que nós herdamos quando nós cremos numa palavra profética. O que é uma palavra profética? É um prenúncio profético. É uma fala de Deus. Eu vou fazer, eu vou levar, vocês vão herdar, vocês vão alcançar. É algo que às vezes não contextualiza com o nosso dia a dia. É algo que agride às vezes o nosso dia a dia. É algo que afronta a nossa racionalidade. É algo que afronta a matemática. Então, quando Deus fala em Canaã, quando Deus fala em uma promessa, em um lugar, tudo isso você só recebe de Deus quando você crê. Se você não crê, você não recebe.
Existe um ambiente de fé que nós precisamos gerar, ou estar, ou habitar para alcançar essa palavra profética. Aqui eu usei o exemplo dos 12 líderes de tribos que vão espiar a terra que Deus disse que daria. A promessa que Deus já havia feito. O ambiente geográfico que Deus disse vai ser de vocês. Vocês vão possuir. Vocês não vão mais andar errantes pelo deserto. Vocês vão ter morada própria. Vocês vão ter lugar para plantar. Vocês vão plantar e vocês vão colher. Vocês vão viver a lei da semeadura. Vocês não vão mais viver fugindo. Vai ter um lugar para plantar, vai ter um lugar para colher. Os seus filhos vão ter lugar para morar. A sua posteridade vocês vão ver crescendo naquele lugar. Então, existia uma palavra. Só que assim, quando nós recebemos algo de Deus, quando nós recebemos uma palavra profética de Deus, para alcançar, a nossa fé, ela tem que alcançar aquilo que Deus disse que faria. E aqui claramente mostra que de 12, 10 não alcançou. Que de 12, 10 descredibilizou Deus. Que de 12, 10 irritou Deus. Afrontou Deus. Afrontou com o quê? Com a incredulidade deles. A incredulidade de 10 feriu a Deus. A incredulidade de 10 debochou do que Deus falou. Debochou do ambiente geográfico que Deus disse que daria. Debochou da palavra profética. Debochou da herança, que eles receberiam aquilo como herança. Debochou do futuro dos filhos deles, porque Deus disse que os filhos cresceriam naquele lugar, que teriam a provisão. Então 10 deles foram impedidos de alcançar o que Deus havia prometido por herança. Por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade desqualificou. A incredulidade desqualifica os filhos de Deus. A incredulidade desqualifica os filhos de Deus. A incredulidade faz com que você não herde a promessa de Deus. A incredulidade não te faz alcançar o espaço geográfico na terra que você alcançaria. Tudo por causa da incredulidade. Quando Deus fala que vai te fazer grande nas nações, Ele está te dando um espaço geográfico. Quando Deus fala que o seu nome, a sua empresa, o seu ministério vai alcançar um ambiente geográfico, Ele está te liberando uma palavra profética. Só que a incredulidade faz você não crescer para o espaço que Deus disse que poderia te dar. Então, nesse caso, a incredulidade desqualificou 10 dos 12. Aí a gente tem um chavão, né, bem brasileiro, que fala assim: o que tem que ser, vai ser. Quem aqui nunca falou isso? Não, o que tem que acontecer, vai acontecer, de qualquer jeito. Tipo assim, eu não preciso fazer nada, não. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que tinha que ser, vai ser. Eu não preciso fazer nada para mudar. Eu não preciso interferir de maneira alguma. O que tem que ser, vai ser, pastora. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma teologia preguiçosa. Descompromissada com a herança. Descompromissada com a palavra profética. Descompromissada com a profecia. Descompromissada com aquilo que Deus disse que faria, com o lugar que você alcançaria. O que tem que ser, vai ser, é um absurdo para o cristão. Deve ser um absurdo para o cristão.
Isso é fala de gente preguiçosa. Isso é fala de gente com incredulidade naquilo que Deus disse. Isso é fala de gente que desdenha daquilo que Deus disse que faria, alcançaria ou te levaria. Isso é fala de gente que desdenha da herança. Isso não deveria ter no nosso dialeto cristão. Por quê? Porque você e eu, diante daquilo que Deus disse que faria, o que Deus disse que faria com a tua vida? O que você faz com o que Deus fala? O que você faz com o que Deus fala com você todo culto que você vem? O que você faz com a palavra profética que é liberada desse altar? O que você fala com a fala interior do Espírito Santo que fala o seu coração? Que te traz uma sensação, que te traz uma intuição. Porque todas essas maneiras é a maneira que o Espírito Santo se relaciona conosco. O que você faz com a intuição que o Espírito Santo traz dentro de você? O que você faz com a revelação da palavra que você recebe nos cultos que você vem? O que você faz com a profecia, com aquilo que Deus libera sobre a tua vida? O que você está fazendo com o ambiente geográfico que Deus disse que te daria? Ah, pastor, o que tem que ser, vai ser. Não vai ser. Não vai ser. Não foi para 10 dos 12. Não foi para 10 dos 12. E olha que forte isso. No versículo 14, capítulo 22. Nenhum, Deus falando, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia, não adiantou nada do que eu já fiz na vida deles. Não adiantou nada dos milagres. Não adiantou nada da mão forte e poderosa. Não adiantou nada das 10 pragas do Egito. Não adiantou nada. Eles viram a água em sangue. Eles viram gafanhotos. Eles viram os primogênitos ser mortos. Mas nada disso. Nada disso. Eles viram eu abrir o mar. Eles passaram a seco. Mas nada disso. Nenhum dos milagres. Nenhum dos prodígios. Nada disso adiantou. Nada disso foi suficiente. E ainda me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento eu prometi a seus pais. Deus jurou, Deus prometeu, mas Ele está dizendo que eles não vão ver. Sabe o que Ele está dizendo? O juramento e a promessa, eles não vão herdar. Vai passar deles, os outros 2 vão herdar. Os 10 não vão herdar. Ah, mas Deus não prometeu que tem que ser, vai ser? Não, não é assim não, meu filho. Ajusta aí as coisas. Que Deus não vai fazer o que você tem que fazer, não. Deus não vai te posicionar quando é você que tem que se posicionar na palavra profética. Naquilo que Deus disse. A gente está acostumado a um evangelho que Deus faz tudo. Ele não faz não, Ele faz a parte dele. Pedro vem, eu vou sobre as águas, então tá bom. Tem coragem de pôr o pé sobre as águas que eu firmo a água. Pé na água, firma a água. Pé na água, firma a água. Pé na água, firma a água. Mas e se ele não põe o pé na água? Nenhum deles verá. Sabe por quê? Porque desprezaram, me desprezaram. Desprezaram a promessa. O que eu quero te dizer nessa tarde é que você precisa ter posicionamento com o que Deus fala. Para de jogar no lixo o que Deus fala com você. Não é para jogar no lixo, é para ter posicionamento. Você precisa ter um posicionamento com aquilo que Deus te prometeu. Dos 12, 10 não teve posicionamento com o que Deus prometeu.
Você precisa trazer à memória o que Deus já fez. E não trazer à memória aquilo que você quer que Deus faça. Sabe qual foi o problema aqui nesse versículo? Ele dá muita clareza para nós nos dias de hoje. Ele disse assim, ó: nenhum dos prodígios que eu fiz no meio deles foi o suficiente. Sabe o que Deus está falando? Ele falou assim: eles não trazem à memória aquilo que eu já fiz. Eu vou te contextualizar. Se fosse hoje, sabe qual que é a visão que ia aparecer na Globo? 10 das 12 tribos morreram, pereceram no deserto como pragas. Eles mesmos disseram que eles eram como insetos diante dos gigantes. Sabe como que eles morreram? Eu falei aqui para você, eles morreram como? Morreram de praga perante o Senhor no deserto. Exatamente o que eles falaram aconteceram com os 10. Exatamente. Só para mostrar como que é a nossa visão dos dias de hoje, na manchete que talvez nós fôssemos fazer, e assim: como Deus pode deixar 10 dos 12 morrer, perecer no deserto? Sabe por quê? Porque isso mostra a nossa realidade interior, que é a queixa de Deus. O olho deles, pastor Paulo, estava no que Deus não fez. O olho deles estava no que Deus podia fazer e não estava fazendo. Porque na cabeça deles era assim: ué, Deus não é Deus? Mete fogo lá, destrói aquela lá e a gente entra e habita. Ele não pode fazer, por que ele não faz? Dos 12, 10 via dessa maneira. Sabe onde nós erramos e onde o diabo ceifa teu relacionamento com Deus? Quando ele te faz olhar aquilo que Deus pode fazer e não faz. Só que eu vou te falar uma coisa: quando Deus pode fazer e não faz, Ele tem os motivos dele. E um dos motivos dele é não te deixar mimado. Um dos motivos dele é não te deixar preguiçoso. Um dos motivos dele é fazer você andar com fé. Porque crê numa palavra profética. Porque crê num ambiente geográfico. Porque crê numa promessa. Um dos motivos dele é esse. E Deus dá a dica aqui. Ele diz assim: nenhum deles buscou celebração e felicidade com todos os livramentos que eu já dei. Traga à memória aquilo que me traz esperança. Traga à memória aquilo que Deus já fez. Quantas coisas Deus já fez. E o que Ele não fez? Ele não fez é porque nós não estamos preparados. Porque o pastor Rodrigo sempre prega isso. Está tudo pronto. Mas Deus está preparando você para o que está pronto. Quer dizer, faz parte do preparo não mimar os nossos filhos. Faz parte do preparo não dar na mão beijada, de mão beijada. Faz parte do preparo fazer você caminhar por fé e de encontro a uma palavra profética. E olha aqui o que ele diz assim, ó. Porém, em Caleb tem um outro espírito. Em Caleb tem um outro espírito. Tem uma outra postura. Tem uma outra visão. Quando Caleb rasga as vestes dele, diante de todo o povo, ele fala: gente, eu não sei por que vocês estão fazendo isso. Veja tudo que Deus já fez por nós. Quantos livramentos Deus deu para nós. Isso agora vai ser fácil. Ele estava querendo dizer assim: olha tudo que nós vivemos, 400 anos de escravidão no Egito. O livramento que Deus deu com as 10 pragas. Engoliu todo o povo, passamos a pés secos, engoliu todo mundo. Gente, essa terra, agora chegou o momento da gente
botar a mão na espada e lutar pela nossa terra. Deus, o que Ele podia fazer por nós e nós não fizemos nada, Ele já fez. Agora nós temos que pegar uma palavra profética, agora nós temos que começar a caminhar por fé e crendo naquilo que Ele diz. E agora é hora da gente fazer. O tempo de imaturidade dele fazer tudo por nós já ficou ali, ó, acabou no Egito. Tem gente que quer ficar vivendo a mamata do Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não vai te deixar menino porque você quer ser menino. Deus não vai dar de mão beijada porque você está fazendo birra. E Ele não vai agir segundo aquilo que você acha que Ele tem que fazer, para Ele provar que Ele é Deus na tua vida. Os que esperaram, 10 morreram como insetos. 2 que se posicionaram com fé. 2 que se posicionaram diante da palavra profética. 2 que agarraram aquilo que Deus disse. Tiveram um outro espírito. Um outro posicionamento. Então eu queria que você guardasse. A incredulidade te desqualifica a ser um herdeiro. A incredulidade te desqualifica a ser um herdeiro. Você não vai herdar se você não crer. Deus entende como pouco caso quando você questiona e você quer que Ele faça aquilo que você quer que Ele faça, e não o que Ele acha melhor. Você sabe o que Jesus estava querendo dizer? A última fala de Jesus na terra, você sabe o que Ele estava querendo dizer? Ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, olha, beber isso aí vai ser ruim demais. Mas, contudo, acima de tudo, acima da minha vontade, não seja feita a minha vontade. Ou seja, se eu tiver que beber esse cálice doído e ardido, eu vou beber, porque seja feita a sua vontade. E por que a gente quer que Deus faça a nossa? Porque Deus faria a sua. Deus não vai manter eu e você mimadinho no Egito, gente. Faz parte do crescimento cristão. Você vai ser empurrado por crescimento ou você vai morrer criança. 10 morreram criança, espiritualmente falando. Por quê? Para a promessa, o ponto de partida, o que você precisa pôr na tua sacola, na tua mochila para você ir para a promessa, você não vai para lá sem fé. Não tem como. Deus libera uma palavra profética. O que te faz ir ao encontro da palavra profética? A fé. Se você não coloca a fé, que é inimiga da incredulidade, que manteve os 10 no deserto e morreram como pragas. Se você não coloca a fé na tua mochila, não tem como você caminhar com Deus. Não tem como você ir para a promessa. Porque o ponto de partida é a fé na palavra profética. Naquilo que Deus disse que faria. No que Ele disse que daria como herança. Então, nós muitas vezes nós achamos que a palavra profética é a chegada. Ai, Deus disse que vai fazer, então vamos sentar aqui. Vamos esperar. Ai, Deus disse que vai fazer. Vamos sentar e vamos esperar. Não, meu irmão. Deus só disse que vai fazer. É só a direção. É só o apontamento. Não é a chegada. Está me entendendo? A palavra de Canaã, a terra prometida, era para quem? Era para as 12. Quem chegou?
Quem chegou, gente? Sabe por quê? A palavra profética é o apontamento, é o direcionamento, não é a chegada. Os preguiçosos vão morrer como praga no deserto. Por quê? É o apontamento, é o direcionamento. E agora? Agora você tem que ir. Agora você tem que crer. Agora, se ele mandou pegar uma espada, pega uma espada. Agora, se ele mandou você, deu um direcionamento, agora você vai para o direcionamento. Agora você move. Agora você vai. Eu vou te fazer uma pergunta. Não, para ficar menos pesado, vou pedir para o amigo que está do teu lado te fazer essa pergunta. Olha para quem está do teu lado e diz assim: até quando você vai viver como se não tivesse recebido uma palavra profética? Até quando? Até quando você vai viver como se não tivesse recebido um direcionamento? Até quando você vai viver como se não tivesse recebido um comando? Até quando você vai viver não levando a sério o que Deus falou? Até quando você vai viver não levando a sério o que Deus prometeu? Repete comigo assim: era para ser os 12. A promessa era para os 12. Era para ser os 12, mas só foram 2. Agora eu quero fazer um paralelo aqui para você em 1 Reis capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouve, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e foi-se. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Repete comigo: ali deixou o seu moço. Elias era a boca de Deus na terra. Só para você entender o quanto Deus leva a sério a palavra profética, o quanto Deus protege a palavra profética, e o quanto Deus faz para manter a palavra profética, e o quanto o diabo luta para calar a voz profética. Elias era a boca de Deus na terra. Elias falava por Deus na terra. Elias profetizava por Deus na terra. E o que Jezabel queria? Jezabel queria matar Elias. Por quê? Porque matar Elias é calar a voz profética. Por quê? Porque matar Elias é não ter mais revelação na terra. Porque matar Elias é não ter manifestação da voz de Deus na terra. Porque matar Elias era calar a profecia. Era calar o direcionamento de Deus. Era calar o apontamento de Deus na terra. É por isso que Jezabel, possuída por Satanás, queria matar Elias. Elias fez muitos milagres.
Elias, no capítulo 19, olha o que Elias faz. Versículo 15. Vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando ali, unge Azael, rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Nissi, ungirá rei sobre Israel. E também a Eliseu, repete comigo, Eliseu, precursor de Elias. Eliseu, ele foi um homem que quando Elias passou a capa, ele só olhou e falou assim: você sabe o que eu fiz com você, né? Ele falou: sei. Você deixa eu ir em casa? Você deixa eu ir em casa despedir dos meus pais? Só que ele fez uma coisa que pouco de nós tem coragem de fazer. Quando ele foi, ele pegou os aparelhos dos bois, ele fez uma fogueira, ele pegou os bois que ele trabalhava, ele fez um churrasco, ele comeu e ele foi embora seguindo o profeta. Veja bem, este profeta, ele estava no anonimato. Eliseu estava no anonimato. Ninguém sabia quem era ele. Elias estava depressivo. Depois de aumentar o azeite da viúva, depois de ir para um direcionamento que Deus deu para ele, receber sustento de todo aquele milagre, depois de profetizar que a chuva cessaria e ver a chuva cessar, ele tinha um menino do lado dele. Repete comigo assim: ele tinha um menino do lado dele. Ele tinha um menino que via tudo. Todos esses milagres que Elias viveu, ele tinha um menino do lado dele. Nós lemos aqui no 19:3. Mas o capítulo 17 começa a mostrar tudo que ele estava vivendo. Gente, ele profetizou que não ia chover. Sabe o que ele viu com o passar dos anos? Tudo secando. O rio secou, a chuva não veio mais nada. Ele viu isso, e quem profetizou? Ele profetizou. Só que depois de tudo isso, Jezabel, a matadora da profecia, ela se levanta e fala assim: ó, vai acontecer com ele o que ele fez com os meus profetas. Ele vai morrer. E ele vai e se esconde. Mas quando ele se esconde com depressão, tem um pior do que ele. Repete comigo: tem um pior do que ele. O menino dele. O menino dele viu. Ele viu a água cessar, João. O menino dele viu o azeite multiplicar. Ele viu o profeta fazer todos esses milagres. Porque tudo isso é antes do capítulo 19. Mas no capítulo 19, no versículo 3. E temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou um moço. Que moço? Qual é o nome desse moço? O moço que viu ele fazer os milagres. Qual é o nome desse moço? O moço que seguia ele. O moço que acompanhava ele. Mas esse moço tem nome? Não, esse moço não tem nome. Sabe por que esse moço não tem nome? Porque esse moço abandonou o profeta. Porque esse moço abandonou a profecia. Porque esse moço parou de crer em tudo aquilo que ele viu Deus fazer através da vida do profeta.
Porque esse moço foi testemunha ocular de muitos milagres que Elias fez. Só que numa crise do profeta, ele deixa o profeta. E neste momento, Deus pega e fala para Elias: vai, levanta daqui. Você vai ungir 2 reis. E você vai ungir a Eliseu no seu lugar. Quem era Eliseu? Um desconhecido. Ele estava no anonimato. Só que estar no anonimato não significa que não está capacitado. Você estar no anonimato não significa que você não é capacitado. Você estar escondido em Deus e não estar nos famosos não significa que você não é forte. Não significa que você não é capaz. Mas Eliseu, ele levantou e queimou todas as possibilidades de voltar atrás. Isso falta na nossa vida. Queimar todas as possibilidades de voltar atrás. Sabe por que marido trai mulher? Porque carrega o pensamento assim: se não der certo a gente separa. Ô irmão, não tem essa possibilidade na Bíblia. É até que a morte o separe. Sabe quando você guarda no bolso uma ficha? Eliseu queimou todas as fichas, porque ele entendeu, o manto profético estava vindo sobre a vida dele. O homem que estava no anonimato estava recebendo uma capa. Ele estava recebendo uma capa do profeta. Ele estava recebendo um direcionamento. Ele entendeu. Ele disse: você sabe o que eu estou fazendo com você? Ele falou: eu sei, vou me despedir, eu vou queimar todas as possibilidades. Você precisa saber o que fazer quando Deus manda o manto profético sobre a tua vida. Sabe por que nós não vamos de encontro àquilo que Deus disse? Como herança, como espaço geográfico, como lugar a ser conquistado, como herança do Senhor, porque o Senhor passa o manto sobre a tua vida e você não sabe o que faz com o manto. Você não entende o manto profético, você não entende a direção, porque direção não é a mesma coisa que realização. Direção espera uma resposta sua. Eliseu deu uma resposta: eu entendi, eu vou. E antes de ir, eu vou queimar todas as possibilidades de eu voltar atrás. Então, em nome de Jesus, que hoje você faça uma fogueira e você queime todas as possibilidades de você voltar atrás. Deus já te deu um direcionamento. Deus já te deu um manto profético. Deus já te deu uma profecia. Deus te deu um lugar por herança. Existe algo separado para você conquistar. Então começa queimando todas as possibilidades de você voltar atrás. Porque se você não fizer isso, você vai fazer a mesma coisa que os 10 fizeram. Você vai fazer a mesma coisa que a mulher de Ló fez. Vá e não olhe para trás. Saiba que o direcionamento que eu estou dando, Ló, para você e para sua família, é melhor do que o que vocês estão deixando para trás. Então pega as suas coisas e a sua família e vá e não olhe para trás. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Você não precisa pagar preço, mas você tem que fazer renúncias, porque o preço já foi pago.
Agora Jesus diz assim: se você quer vir após mim, pega a sua cruz e me segue. Faça as suas renúncias e vem. Aquele homem, aquele jovem rico, ele disse assim: o que eu faço para te seguir? Sabe o que Jesus disse para ele? Vende tudo e vai, vem e me segue. Aquela mulher pega em adultério. Eles queriam apedrejá-lo. Jesus cria um ambiente de justiça e diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. De repente todo mundo vai embora. Aí Jesus olha para ela e fala assim: vá, mulher, vai viver uma vida santa e digna. Sabe por quê? Porque não tem evangelho sem renúncia. E sabe o que Jesus pede para cada um? Exatamente o que é o teu espinho na carne. Por que Jesus pediu para aquele jovem? Foram para todos os ricos que Jesus pediu que vendesse tudo e seguisse ele? Não. Mas Jesus sabia que o dinheiro estava no coração daquele jovem. Então ele pede para que ele deixe aquilo que é um Isaac na vida dele. Então não existe evangelho sem renúncia. Sempre haverá uma renúncia. Eu estou falando hoje para pessoas em que a mala está pesada demais para seguir para a promessa. Eu estou falando hoje para pessoas que precisam deixar algumas coisas para caminhar para a palavra profética. Por quê, pastora? Porque Jesus, ele fala como ele disse para aquele menino rico: deixa isso então para me seguir. Porque não dá para ter dois senhores no coração. Fala para quem está do teu lado assim: você precisa ter coragem para queimar toda a possibilidade de voltar atrás. Por quê? Porque você tem uma palavra profética. Porque a tua casa tem uma palavra profética. Porque existe um ambiente geográfico dado para você. Porque chegou o tempo de as pessoas veem o que você carrega. Quando Elias chegou e jogou a capa, ele quis dizer assim: Eliseu, chegou o tempo das pessoas saberem o que você carrega. Chegou o tempo, Eliseu, das pessoas, de você saberem quem você é em Deus. Chegou o tempo, Eliseu, de você sair do anonimato. Chegou o tempo. E Eliseu estava disponível a palavra profética. Eliseu estava com coragem para viver a palavra profética. Eliseu estava com vontade de pegar a capa. Cadê a tua vontade? Cadê a tua vontade de viver a palavra profética? Se coloque de pé comigo. Cadê? Ah, porque não é o que você quer? É porque não é o que você queria ouvir? É porque Deus não agiu dentro da sua concepção? Os 10 pensavam assim também. Sabe qual é o nosso problema, igreja? Problema de senhorio. O nosso problema é um problema de senhorio. Nós sentamos na cadeira de Senhor e começa a dar ordem para Deus. Você deveria fazer assim. Você não é Deus e não tem poder, então por que você não faz assim? O nosso problema é um problema de senhorio. Na crise de Elias no Carmelo,
mesmo vendo a água secar. Mesmo vendo a chuva voltar, mesmo vendo tudo isso, existia um menino que ficou. Sabe por quê? Porque Elias olhou para ele e falou assim: não dá para você seguir mais comigo. Você vai ter que ficar aqui. As coisas já não estão boas comigo. Eu já não estou bem. Mas você, menino, você está pior do que eu. Só que esse menino, ele viu o agir de Deus. Ele viu os milagres que Elias fazia. Até o capítulo 19. Quando Elias levantou daquele lugar, ele foi ungir a Eliseu. E sabe quem foi Eliseu? Eliseu foi aquele que dividiu as águas do Jordão. Eliseu foi aquele que sarou as águas de Jericó. Eliseu foi aquele que multiplicou o azeite da viúva. Eliseu ressuscita o menino dos mortos. Eliseu curou as pessoas de envenenamento. Eliseu alimentou os famintos. Eliseu curou Naamã da lepra. Eliseu fez o machado flutuar. Eliseu foi mentor de reis. Eliseu recebeu porção dobrada. Mas sabe quem era para viver tudo isso? Era aquele menino. Aquele menino deixado no capítulo 19, que não tem nenhum nome, pastor Enéas. Ele foi um menino deixado. Não era Eliseu que seguia Elias. Era um menino que na crise parou de crer na profecia, que na crise não olhou tudo que Deus fez na vida dele, que apesar de todos os milagres, que apesar de presenciar os profetas de Baal serem derrotados diante dos olhos dele, no dia da crise, ele parou de crer. E ele ficou. Sabe o que aconteceu com Eliseu? Ele foi. E eu acredito, pastora Vânia, que quando ele estava seguindo Elias, por 3 vezes, não me lembro os nomes da cidade, Elias dizia assim: fica aqui, Eliseu, enquanto eu vou ali. Ele se levantava e falava: não, como vive o Senhor, eu não te deixarei. Por 3 vezes, sabe o que ele queria dizer? Não era para ser eu. Não era para ser eu. Era para ter sido aquele menino. Aquele menino teve atitudes de não crer na palavra profética, de não viver o ambiente profético, de não crer na geografia do milagre, de não tomar posse de tudo que Deus disse que faria. E aquele menino ficou para trás. Tão certo como vive o Senhor e vive a minha vida, que eu não te deixarei, Elias. Sabe por quê? Não era para ser eu. Não era para ser você. Não era para ser você, mas Deus fez através de você. Que você entenda o ambiente profético aqui. Eu queria pedir às meninas que cante.